Rapaz, eu acho que é o meu horário de verão pessoal aqui. Não está ajustado ainda não, a realidade não, né? Tá 2 horas e 5 minutos, tá aí o Edivan me corrigindo aqui. Bom, mas o Délio tá em Brasília, lá sim, já são 3 da tarde, né? 3 da tarde, Délio Rocha. Coitado do Délio. Délio Rocha está às 3 da tarde já em Brasília, para trazer para nós informações a respeito não do que aconteceu daqui 1 hora adiante, mas o que aconteceu ontem e as consequências para o futuro. Depois da votação do presidente Michel Temer ter se livrado das denúncias lá, Délio, muitos deputados já começam a fazer contas em relação às reformas do futuro. Isso mesmo, viu, Joel? Se precisa fazer conta, porque a vitória do governo ontem foi suada, né? O presidente Michel Temer teve 12 votos a menos do que os registrados na primeira denúncia, na votação de agosto, e a oposição, embora tenha sido derrotada no plenário, não ficou triste com o resultado, não. Confira na reportagem. Ainda pela manhã, enquanto os parlamentares da base governista usavam a tribuna para defender Michel Temer, a oposição fazia uma manifestação do lado de fora do plenário. O dia foi avançando e a dúvida girava em torno da possibilidade de ter ou não quórum para a votação. Uma dúvida que foi superada após as 16 horas, quando 342 deputados registraram presença no plenário, um número exigido pelo regimento interno da Câmara para validar a votação. A primeira batalha tinha sido vencida pelo governo, mas a oposição oferecia novos desafios. E a estratégia era escalar o máximo de deputados para usar a tribuna. De discurso em discurso, a sessão ia sendo estendida ao mesmo tempo que a oposição mandava seu recado, sempre com duras críticas ao presidente. Ainda faltava a votação, e o momento mais esperado começou pouco depois das 19 horas. De um em um, os deputados foram revelando o voto e justificando a decisão. O resultado que deu vitória ao governo já era esperado, mas o placar de 251 votos a 233 revelou uma diferença menor do que a contabilidade do Planalto previa. O governo Temer, nessa votação, não alcança a maioria que ele pretendia, portanto, vai diminuindo a governabilidade, diminuindo a condição de votar e aprovar matérias polêmicas como Previdência, como as privatizações. A oposição sai mais unida para combater, para fazer oposição, para denunciar as políticas que o governo Temer realiza em nosso país. O presidente sai vitorioso e o país aliviado. Ninguém suporta mais essa expectativa que se cria para tentar desestabilizar um governo. O que a gente vê é a economia querendo crescer, os números favoráveis e a gente aqui atrapalhando. O governo é um cadáver sepulcro, o governo acabou. O governo não tem condição de conduzir mais nada nessa casa, não tem mais força, já não tinha nenhuma força moral e agora não tem nenhuma força política. Então, o que nós temos hoje é um Brasil à deriva, um Brasil que está sendo praticamente entregue aos interesses internacionais. Em entrevista coletiva após a votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pontuou os próximos desafios da casa no sentido de contribuir para a superação da crise brasileira. O maior programa de transferência de renda que o Brasil tem é a Previdência, dos pobres para os ricos, principalmente do serviço público. É por isso que a gente insiste sempre, e às vezes os deputados não entendem, da importância que tem a gente reformar a Previdência para acabar com os privilégios. Eu acho que a gente não pode fugir dessa agenda, a gente tem que ter coragem de continuar discutindo com todo o desgaste, com toda a incompreensão que muitas vezes a sociedade tem em relação a esse tema. Agora a Câmara também, ela tem outras agendas que elas são importantes. A gente começou na semana passada, criamos um grupo de trabalho, né, uma comissão de juristas comandada pelo ministro do Supremo, Alexandre Moraes. Nós entendemos a urgência do tema de segurança, não apenas no meu estado, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Agora nós temos que pensar de forma mais ampla. O Brasil, como todo mundo sabe, nós vivemos aí talvez a crise econômica mais profunda nos últimos 4, 5 anos. Voltaram para a pobreza no Brasil quase 3 milhões de brasileiros. E a gente precisa ter um foco também nas políticas sociais. O Brasil precisa entender de que forma que todas essas reformas econômicas elas vão beneficiar a sociedade. A gente sabe que vão, porque a gente vai recuperar a economia e vai gerar emprego.
Tá aí, Elivaldo Barbosa, a situação foi lá. Délio, eu vou falar aqui a respeito da votação dos piauienses, que o negócio ficou quase meio a meio, né? Meio a meio, exatamente. Ficou bem equilibrado aqui, quando o assunto foi Piauí, a coisa quase que se dividiu. Se o deputado Marcelo tivesse ido ao plenário e tivesse obedecido assim ao que ele já defendia, talvez fosse 6-4, né? Mas foi 5-4-1. 5-4-1. Vamos ver como é que foi a votação, que nós temos aqui umas imagens. Tá aqui, ó. As imagens de como é que foi a votação lá. Votaram não os seguintes parlamentares: Assis Carvalho, Fábio Abreu, Rodrigo Martins e Silas Freire. Esses votaram contra o presidente Michel Temer. Isso, a favor da denúncia. A favor da denúncia contra Temer e contra o presidente da República. Foram esses. Votaram sim, portanto, a favor do relatório, contra a denúncia e a favor do presidente. Correto. Átila Lira, Heráclito Fortes, Iracema Portela, Júlio César, Paes Landim. Equilíbrio, hein, Elivaldo? Equilíbrio, dividida, a bancada, efetivamente a bancada piauiense dividida nessa votação. E o deputado Marcelo Castro, a exemplo do que fez na primeira denúncia, não compareceu à sessão de votação. Foram 2 ausências no plenário inteiro, só 2 ausências, uma delas a de Marcelo Castro, do PMDB, deputado piauiense. Délio Rocha, essa votação foi bastante equilibrada aqui no estado do Piauí, hein, Délio? Pois é, e não foi só no Piauí não, a votação no geral foi mais equilibrada e vale registrar que 251 votos, que foram os votos recebidos ontem pelo governo, não representa nem a maioria absoluta da casa, que tem 513 deputados. Também não são suficientes para aprovar, por exemplo, projeto de lei complementar que exige um quórum de 257 votos. Isso sem falar em propostas de emenda à Constituição que precisa de 308 votos para ser aprovadas. E sobre isso eu até falei hoje mais cedo com o deputado Rogério Rosso, que é do PSD de Brasília, que é da bancada governista, e ele reconhece essa dificuldade. E segundo ele, o governo vai ter que negociar com o parlamento para que essas reformas avancem. Entre a primeira e a segunda denúncia, praticamente a Câmara passou 5, 6 meses paralisada na sua agenda em razão da votação dessas denúncias. Agora é bola para frente. Agora o Brasil e a sociedade brasileira precisam muito do Congresso, na medida que as medidas do ajuste fiscal e o dia a dia do Congresso Nacional, ele precisa ser efetivado. Então o grande desafio, não só do Palácio do Planalto, mas de todos nós aqui do Parlamento, é sem dúvida nenhuma dar sequência, né, a essa agenda. E para isso, o quórum aqui no plenário da Câmara dos Deputados, para propostas, por exemplo, de mudança da Constituição, são quóruns muito elevados. A votação do presidente Temer ontem não permitiria a aprovação dessas reformas. Então é reagrupar a base e o parlamento ter um protagonismo ainda maior, ter realmente uma participação mais efetiva nas decisões, juntamente com o Poder Executivo, para que o que venha aqui para o Congresso já venha com um sinal positivo e com a sinalização de aprovação por parte da Câmara dos Deputados. O governo vai precisar dialogar muito aqui com o Congresso Nacional, ainda mais, para que ele possa ter êxito, principalmente em reformas constitucionais, momento de superação, de ampliação do diálogo e realmente de um momento novo. Um momento de um gabinete compartilhado, Congresso, Palácio do Planalto, em prol da sociedade brasileira. Bom, mas essa vitória de Temer gerou alegria para alguns, volta para outros, evidentemente, mas para aqueles que eram da situação, gerou uma alegria. E para aqueles que defenderam ardorosamente Michel Temer ao longo desse período, a alegria foi tamanha que ela não pôde ser manifestada de outro jeito, senão com uma dancinha. Até a tropa de choque fez isso. A tropa de choque fez isso. Foi o caso de Carlos Marum, Elivaldo Barbosa, que tomou a frente e as dores do presidente desde o primeiro dia de crise, e o resultado dessa vitória provocou essa dança de Carlos Marum, deputado federal. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Tirou onda, né? Tirou onda, Carlos Marum não só saiu vitorioso, como tirou onda. E claro, se ele tirou onda, tem que ser questionado pelo Délio. Délio, você questionou o deputado Carlos Marum, Délio?
Sim, claro, Joelson. Eu fui lá no meio de uma coletiva e perguntei para ele se essa dancinha aí se foi ensaiada. Vamos ouvir o que ele disse. Eu sou uma pessoa franca, transparente e não participo e não estou presente em nenhuma lista de corruptos. Tá? Então eu posso, em alguns momentos, me dou o direito, em alguns momentos, extravasar minha felicidade. Quando eu tive certeza que estava liquidada a fatura, eu resolvi sair do plenário e realmente saí extravasando a minha felicidade. Elivaldo Barbosa. Carlos Marum. Bom, cadê a dancinha de novo? Só a dancinha, só pra gente ver de novo a dancinha do Graças a Deus aí. Cadê? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Ele, além de um aguerrido governista, ele pode até ensaiar os passos para, quem sabe, pelo menos uma comissão de frente numa escola de samba. Comissão de frente, tá, tem uns gingados. Tem, comissão de frente. Ele não vai ser um passista, e nem um mestre-sala, mas dá para ser uma comissão de frente. Dá para ser uma comissão de frente. Ô, Délio, você quer dar uma palhinha também, Délio? Não? Olha, Joelson, depois que o Carlos Marum cantou, eu até arriscaria cantar. Não hoje, tá? Mas eu queria saber de você e do Elivaldo Barbosa se vocês aí já aprenderam a coreografia. Rapaz, eu não vou. O Elivaldo não vai fazer isso. Não tem não vai porque ele tem uma reputação. Mas eu faço pelo menos ali um movimento você do Carlos Marum cantando o sambinha do Graças a Deus. Délio Rocha, você só com o dedo pra cima, né, Délio? É a dancinha aqui do Marum. Um abraço para você, Délio Rocha, direto de Brasília, trazendo as informações para nós aí depois da dança do Carlos Marum.